A estreia do Palmeiras na Copa do Brasil mudou de local. O duelo contra o Coruripe de Alagoas não será mais na cidade homônima do time, no interior do estado. A CBF confirmou nesta quarta-feira a transferência da partida para o estádio Rei Pelé em Maceió, facilitando assim a logística do Verdão. O jogo é no dia 14 de março, às 22 horas, com horário de Brasília. O clube ainda não divulgou os detalhes da viagem. No dia 11, um domingo antes, o Palmeiras enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto. Após a volta de Alagoas, o Verdão pega a Ponte Preta no dia 17, sábado, no Pacaembu. A Copa do Brasil ela é disputada no sistema mata-mata, com 64 equipes começando na primeira fase. Todas as fases são jogadas em partidas de ida e volta. Porém, nas duas primeiras etapas, se o visitante vencer por 2 ou mais gols de diferença, o jogo de ida, a equipe avança sem necessidade de partida de volta. Em caso de igualdade na pontuação após 2 confrontos, são critérios de desempate: primeiro o saldo de gols, depois mais gols marcados na casa do adversário e por último disputa de pênaltis. Daí passa-se para as oitavas, quarta, semi e final. E quarta-feira, dia 7 de março, 19 partidas serão realizadas dando início à competição, a Copa do Brasil. No dia seguinte, 8 de março, mais 4 partidas e dia 14, as 9 partidas restantes, encerrando a primeira fase. Destacamos, no dia 7 de março, em São Januário, às 4 horas da tarde, jogam Boa Vista e América de Minas Gerais. Às 22 horas no Mangueirão, Independente e São Paulo, no mesmo dia. Também no dia 7, 22 horas, na Arena da Floresta, o Rio Branco do Acre enfrenta o Cruzeiro. No dia seguinte, dia 8 de março, na Boca do Jacaré, Brasiliense e Guarani jogam às 8h30 da noite. Em Presidente Dutra, o Cuiabá recebe a Portuguesa de Desportos, às 22 horas. No dia 14 de março, 7h30 da noite, Sapucaiense, lá no Passo da Areia, enfrenta a Ponte Preta. Às 21h50 no Rei Pelé, a gente deu a informação agora há pouco, com a mudança de local, o Palmeiras vai visitar o Coruripe às 21h50. E no Douradão, às 22 horas, CN e Atlético de Minas Gerais. Agora, entrevista e falar tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz, né? Não foi o caso do volante Matheus do Caxias, né? Ele virou piada no Twitter, gente, depois de tentar explicar sua cobrança de pênalti na madrugada desta quinta-feira, né? Foi assim, ó, lá no estado do Vale. Foi, porque já de quarta para quinta já devia estar meio com sono, né? Terminou o jogo, né? Ele foi o único a errar na equipe Grená, que acabou vencendo o jogo, né? Mas ficou de piaba, porque apesar da falha disso, o Hamburgo venceu nas penalidades por 3-2 e foi campeã da Taça Piratini do primeiro turno do Gauchão, após empate de 1-1 no tempo normal. Ele respondeu: só bate quem erra, disse o atleta, ao tentar proferir aquela frase famosa que todo jogador diz, né? Pênalti só erra quem bate. Ah, mas não demorou muito, gente. Os internautas de plantão começaram aí a seguir a moda do Matheus, inverter outras frases populares como: em terra de rei, quem tem um olho é cego, e antes nunca do que tarde. Brincadeira, né? Cuidado aí, vamos dar uma pensadinha, apesar da fobia. Os repórteres também pegam o jogador que está naquela ansia, querendo comemorar e louco, e responde qualquer coisa que vinha à cabeça. No Nabi Abichedid, o Bragantino ganhou 2-1 do Comercial. O Bragantino não sentiu a ausência do artilheiro Giancarlo na tarde desta quarta-feira, e o recém-chegado Lincoln deu conta do recado e marcou os gols da vitória do Massa Bruta sobre o Comercial por 2-1 lá no estádio Abichedid, em Bragança Paulista. O atacante reestreia com o pé direito no Braga. Em 2011 ele foi o artilheiro do time na Série B com 20 gols. O resultado positivo dessa quarta-feira deixou o Bragantino com 18 pontos e forte candidato na briga para se manter no G8. Já o Comercial teve o técnico Geninho à beira do gramado, mas nem sua presença alterou a rotina de derrotas do clube. Foi a quinta seguida. A equipe permanece com 7 pontos e na zona do rebaixamento. O próximo compromisso do Massa Bruta será no sábado, às 6h30 da tarde, contra o Guarani, no estádio Nabi Abichedid. O Comercial segue longe de Ribeirão Preto. No domingo, o Leão do Norte enfrenta a Ponte Preta às 6h30 no Moisés Lucarelli, em Campinas.
Às 7h30 da noite, no Brinco de Ouro, o Guarani perdeu para o Santos por 2-0 com o time em reserva, né? Valeu pelos 3 pontos. E só. E dessa forma que o Santos deve enxergar a vitória por 2-0 sobre o Guarani, quebrando 100% de aproveitamento do Brugo no estádio Brinco de Ouro em Campinas, na partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O 6º triunfo seguido do Peixe, que lhe ajudou a colocar no líder Corinthians, né? Sem Neymar, Ganso, Rafael, Uruguai e Futile foram convocados para suas respectivas seleções, e até Borges, desfalque de última hora com gripe. O alvinegro dominou o jogo só por 15 minutos. Abriu o placar com o Ibson em bonita jogada e depois praticamente só assistiu ao domínio do Bugre, que não acertava o gol de jeito nenhum, precisa acertar o pé. No fim, Arouca fez outro golaço para o Peixe definir o placar. No Romildo Ferreira, o Mojimirim bateu a equipe da Portuguesa de Esportes por 3-1. Em busca de regularidade, a Portuguesa manteve o time titular da última rodada, mas não conseguiu superar o Mojimirim fora de casa. Jogando no estádio Romildo Gomes Ferreira, no interior paulista, a Luz acabou sendo derrotada por 3-1 de virada. Henrique colocou os rubro-verdes em vantagem logo no início da partida, mas a equipe não manteve o ritmo e permitiu a reação dos donos da casa. Essa é a 3ª rodada consecutiva sem vitória da Portuguesa. Com 13 pontos, o time perdeu novamente a chance de se aproximar do G8. O Sapão, com 22 e em grande fase, aproximou-se ainda mais do pelotão de frente do Paulistão. Na próxima rodada, a equipe da capital recebe o Catanduvense no Canindé, enquanto o Mogi encara o Mirassol fora de casa. No Novelli Júnior, Ituano 3, Paulista 2. Esse foi o duelo dos galos, né? Quem cantou mais alto foi o galo do Ituano. Nos acréscimos, o time de Itu fez o gol da vitória em cima do Paulista por 3-2, lá em Itu. Com o resultado, o Ituano engatou a reação no Paulistão, subindo para a 14ª colocação com 11 pontos. Já o Galo de Jundiaí chegou à 6ª derrota consecutiva e caiu para a 11ª posição com 14 pontos. Na próxima rodada, o Ituano recebe o Linense no sábado às 16 horas, ali mesmo no Novelli Júnior. No Municipal de Mirassol, Mirassol 3, 15-0. O Mirassol jogou para o gasto e venceu o 15 de Piracicaba por 3-0 na noite de ontem. Entrou de vez na briga por lugar nas quartas de final do Campeonato Paulista e afundou mais um pouco o rival, que já havia começado a 11ª rodada da lanterna da competição. Com 16 pontos, o Mirassol chega bem perto do G8. Às 22 horas, no Pacaembu, Corinthians 2, Catanduvense 1. A Bruxa, mascote do Catanduvense, bem que tentou aprontar no Pacaembu nesta quarta-feira, no dia de ontem. Mas ela não contava com a raça corintiana em sair de situações dramáticas. Em uma atuação irregular, com pênalti perdido e outras 3 bolas na trave, o Timão suou a camisa para virar a partida para 2-1 no segundo tempo, mantendo a invencibilidade e a boa vantagem na liderança do Campeonato Paulista. Os 2 gols da equipe de Tite saíram nos últimos 11 minutos de partida. Parecia não ser a noite alvinegra. Depois de dominar tranquilamente o primeiro tempo, a equipe dirigida por Tite se abateu com a penalidade desperdiçada por Alex e conseguiu enrolar uma partida que teoricamente seria mais tranquila pelo momento ruim do adversário. Dário colocou os visitantes em vantagem. O gol, porém, foi dado para Alessandro contra. Entretanto, Paulinho aos 35 e Danilo aos 46 garantiram o dramático triunfo alvinegro. Também às 22 horas no Gilbertão, Linense 1, Palmeiras 3. Bastaram 45 minutos para o Palmeiras mostrar um futebol empolgante, definir a vitória por 3-1 sobre o Linense e aumentar a invencibilidade que vem desde o ano passado. Nesta quarta-feira em Liso, o Verdão não teve o capitão e especialista Marcos Assunção, suspenso, mas contou com um show do trio Maicon Leite, Daniel Carvalho e Barcos, para resolver o jogo no primeiro tempo e assegurar mais 3 pontos na tabela do Campeonato Paulista, na caça ao líder Corinthians. O time diminuiu o ritmo e levou um gol na etapa final, mas nada que ameaçasse a vitória. O argentino foi o destaque dessa quarta, com um golaço em que aplicou o drible da vaca no zagueiro e tocou por cobertura na saída do goleiro. Com futebol de muita velocidade na etapa inicial, o Verdão não deu chances ao adversário e chegou aos 25 pontos na classificação. E já são 16 jogos sem derrotas, 11 no Paulistão e 5 no Campeonato Brasileiro do ano passado. E daqui a pouco, logo após o seu informativo, aqui na Extremo Web TV,
nesta quinta-feira, a rodada tem sequência com 3 jogos, completando a 11ª rodada. Às 7h30 da noite, daqui a pouquinho, no Anacleto Campanella, jogam São Caetano e Oeste. No Morumbi, em São Paulo, no mesmo horário, São Paulo Futebol Clube enfrenta o Guaratinguetá. E às 9 da noite, no Santa Cruz, Botafogo, de Ribeirão Preto, enfrenta a Ponte Preta. Bem, fica por aqui o seu informativo Extremo Web TV neste dia 1º de março. Não esqueça, acompanhe a programação da Extremo Web TV. De segunda a quinta-feira, Extremo Web TV estará comemorando o Dia Internacional da Mulher, todos os dias, sempre falando alguma coisa de você, que é a pessoa mais importante na vida de todos nós. Filha, mulher, namorada, noiva, esposa, vó, a grande santa de todos nós que cuida da gente, a mulher. Um abraço, acompanhe a nossa programação Extremo Web TV, Extrema na internet para você. Vem comigo, vem ser feliz, do meu lado.